Então, as pessoas como o Alexandre estão em estado de loucura do ponto de vista clínico e patológico. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. A gente estava falando sobre os planos mirabolantes do sistema e das pessoas que estão se dando bem e tal, é uma coisa meio Pink Cérebro, né? Porque eles sempre têm os planos geniais deles. Não sei se vocês lembram desse desenho do Pink do cérebro. O Pink, o cérebro. Os planos sempre dão errado. E eu acho que a principal razão para a falta de sucesso do plano dessas pessoas é que esse grau, essa dificuldade empática desloca essas pessoas e desconecta elas da realidade, né? E aí, como a gente diz lá no Rio de Janeiro, o cara começa a acreditar no próprio caô. O pior caô é aquele em que você mesmo acredita, né? O Alexandre começa a acreditar que ele é o paladino da justiça, que ele é o salvador da democracia, que ele é querido pelo povo. Eu já ouvi o William Bonner dizendo que a população era simpática e gostava dele. E esses caras não resistem. O grau de dissonância é tão brutal que os caras não resistem a uma caminhada no calçadão de Copacabana, ou de Bangu, ou de qualquer lugar que seja. Os caras andam cercados por seguranças, só voam em jatinho privado, tem que jantar escondido nos restaurantes de luxo do Rio, ou então de São Paulo, vão no Clube Pinheiros, onde qualquer um que hostilizar eles é expulso do clube. Sai de boné e óculos escuro. No dia a dia, essas pessoas não têm contato com absolutamente ninguém em comum. Todas as interações. Cara, pensa no quão doentio é isso, cara. Eu não sei se vocês conseguem entender a dimensão do que eu tô falando. Pensem o que aconteceria com você, porque você não está imune disso, se todas as interações sociais que você tivesse fossem com pessoas que ou estão puxando o seu saco ou morrem de medo de você. Nenhuma interação social que você tenha sincera, nenhuma, honesta, nenhuma. Cara, isso é absolutamente destruidor. E você junta essa falta de input com a mentalidade psicopata, com a dificuldade de empatia, como é o caso do Alexandre, como a gente acabou de dizer, e aí você tem um insucesso garantido. Então, as pessoas como o Alexandre estão em estado de loucura do ponto de vista clínico e patológico. E o que é loucura? Que a gente fala, fulano tá louco. Não, o que é louco? Louco é a desconexão com a realidade. E ela se torna patológica, fatalmente, porque vira disfuncional. Ou seja, o sujeito não consegue funcionar dentro da realidade que lhe é apresentada. E isso não é restrito ao Alexandre. Afinal, esse estado de loucura e desconexão é a razão para os acordos que o sistema faz para gerar candidaturas, inclusive à presidência, que eles acham que tem chance de ganhar. Pessoas que acreditam que têm condições de ser presidente da República, mesmo sem entender nada do momento político do país, do desejo da população, porque elas não têm input. Elas se informam pelos jornais, que se informam por elas, e fica todo mundo igual um macaquinho, um com o dedinho no fiofozinho do outro. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo é do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. E é disso que surgem candidaturas alopradas da terceira via. Porra, quantos candidatos de terceira via a gente já não teve nos últimos anos? Me ajuda aí, eu pedi para a produção. Né? Amoedo, claro, Alckmin, Sérgio Moro, Luciano Huck, Rodrigo Maia. Teve um momento em que diziam que o Rodrigo Maia seria candidato à presidência. Eu falei assim, Rodrigo Maia, que é o presidenciável, eu falei assim, vocês fumaram crack?
O que eu quero é esse bagulho que vocês estão usando. Rodrigo Pacheco achou que ia ser candidato a presidente. O que o Rodrigo Pacheco achou? Gilberto Kassab já achou. Michel Temer. O Michel Temer sai da presidência com 8% de aprovação. O presidente mais desaprovado da história do Brasil. E aí vem um grupo que fala assim, eu acho que nós precisamos montar uma coalizão para voltar o Michel Temer. Esse ano agora teve gente falando da volta do Michel Temer. Tadinho, tá velhinho. Henrique Meirelles enfiou 200 milhões do próprio bolso numa campanha achando que ia ser presidente. Meu Deus do céu. O grau do Henrique Meirelles sair, eu tenho pena. Eu tenho uma certa pena, eu tenho. Não um pouco, não muita, mas eu ainda tenho uma certa capacidade empática. O Henrique Meirelles achou que um dia saiu de casa e falou assim, não, vou ser presidente. Eu me lembro das pessoas, analistas, falando, não, o Bolsonaro tem um teto em 2018. O Bolsonaro tem um teto. É impossível ele ultrapassar esse teto. O Geraldo Alckmin, quando a máquina entrar, o Geraldo Alckmin vai disparar. O Geraldo Alckmin teve, sei lá, 2% dos votos. Foi ser médico em Piracicaba, sei lá qual é o nome da cidade dele. Não é Piracicaba, não, acho. É uma outra do interior de São Paulo. Não, agora vamos lançar uma candidata, a candidata da terceira via, Simone Establishment. Pô, o Kassab tá decidindo entre os candidatos que não tem voto. Eduardo Leite, Caiado e o Ratinho Júnior, de que a gente vai falar agora, que desistiu da disputa. O seu PSD tem 3 presidenciáveis. Presidenciáveis pra quem? Não, presidenciáveis ali nas reuniões, no regabof, ali nos convescotes do próprio Centrão. Eduardo Leite. Quem considera no planeta Terra, só no Rio Grande do Sul pra ter um Eduardo Leite. João Dória achou que ia ser presidente do Brasil. João Dória achou, aquela calça apertada, achou que ia ser presidente do Brasil, cara. Até Ciro Nogueira. O Amoedo, tem reportagem. Vocês acham que eu tô inventando? O Amoedo tem reportagem sobre ele sendo publicado no El País com foto bonitinha e frase de impacto. É o País, o maior jornal da Espanha. O mesmo El País dizia que o Alckmin havia ficado mais próximo de garantir a vitória do PSDB à presidência em 2018, que unia a centro-direita. Na Veja, o assunto era a refundação do então Democratas, que não sobrou nada, hoje União Brasil, com o lançamento da candidatura do Rodrigo Maia à presidência da República. Eu não estou inventando essas coisas, não. Eu botei reportagem para vocês verem. O Rodrigo Maia achava que ia ser presidente do Brasil, velho. Porra! A Veja anunciava que com 85% dos votos, o Henrique Meirelles, 85% dos votos do MDB, que na época era um dos maiores partidos do Brasil. O cara gastou, foram 54 milhões, me corrigiram aqui, teve 4% dos votos. Pacheco, 2021, tá aqui, Kassab vai com Rodrigo Pacheco até o final. A mídia tentou emplacar esses caras, deu visibilidade, tinha um tempo de televisão, dinheiro pra cacete, mas não tem jeito, só faltava uma coisa, voto. Esse cemitério de nomes que não tem voto ganhou mais um nome ontem, que era o grande nome cogitado pela terceira via depois que a candidatura do Tarcísio naufragou. E é importante fazer um adendo, porque o Tarcísio não era uma dessas candidaturas da terceira via fatalmente fracassadas, porque a ideia do Centrão era um pouco mais malandra. Era a ideia de que a candidatura unisse os interesses da terceira via, aquele pessoal que está de saco cheio do PT, mas não quer a volta do Bozo, mas tivesse os eleitores do Bozo, que é um plano antigo dos diálogos da Lava Jato lá de trás.
expectativa era que eles botassem a Michelle de vice, iam conseguir os votos do bolsonarismo, mas com um candidato com um perfil que agradasse essa terceira via. E é por isso que, para inviabilizar o Tarcísio, foi muito mais importante uma candidatura que capturasse antes do Tarcísio o voto dos bolsonaristas. Primeiro, o nome que a gente utilizou foi o do Eduardo, e depois acabou sendo o Flávio. Uma vez que os votos dos bolsonaristas aí não entrariam mais na campanha do Tarcísio, aí sim ela cai na mesma vala dos outros nomes citados aqui. E o Tarcísio, que não é bobo nem nada, é muito inteligente, não topou entrar nessa disputa inglória, nessa canoa furada, que só o prejudicaria. E aí o sistema falou assim, não, precisamos de um plano B. Não tô inventando essas porras. Eu tô falando pra vocês, eu faço questão de mostrar tudo, porque o sistema achou que o candidato seria o Ratinho Júnior. Tá aí. Integrantes do Centrão e do PSD avaliam janela de oportunidade para Ratinho Júnior como pré-candidato. Como é que é? Para Ratinho Júnior com pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Isso é de quando? 6/12/2025. Não tem 3 meses. Esses loucos, eles são os cracudos da política. Esses cracudos achavam que o Ratinho Júnior ia ser candidato. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold, participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.